bom dia, boa tarde, boa noite. Particularmente eu quero crer, quero acreditar que vocês estão bem. Para mim é um motivo de muita honra, de muita alegria saber que você está aqui. Estou muito feliz de poder contar com a sua atenção, com o teu carinho. Quero aqui agradecer a você que é inscrito e a você também que ainda não é inscrito no canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Aperte aí o sininho e o programe para que dessa maneira você possa receber todas as notificações do canal na exata medida em que eu for postando vídeos. Amém? Quero aqui também agradecer aos meus pastores, quero aqui também agradecer ao pessoal do IBCamp, o Instituto Bíblico de Campinas, que é uma grande porta que o grande Deus tem me aberto, para que assim eu possa estudar a palavra dele. Bom, feito aqui os agradecimentos, vamos então à leitura do santo texto da palavra do Senhor. Hoje se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 18, apenas o versículo 6. Amém? Vamos então à leitura do texto da palavra de Deus. Diz assim: Jeremias capítulo 18, versículo de número 6. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Bom, somente até aqui. Baseando-me mais uma vez nesse texto ao qual eu acabei de ler, ao qual eu acabei de mostrar para vocês, eu quero aqui dar um tema especial para esta mensagem. O tema especial que eu quero dar é esse daqui: o vaso de barro. Amém? Bom, meus amigos, um dos maiores sonhos, um dos maiores objetivos de Deus é que o homem, a sua criação, venha sempre estar próximo dele, venha estar sempre alinhado com ele, assim como nesse caso aqui, ao qual eu acabei de ler, ao qual eu acabei de mostrar para você. Aqui nós estamos diante de uma história bastante conhecida. Talvez você está aí falando, pensando comigo: puxa, eu já ouvi essa história mais de 9.000 vezes, mas como tenho falado aqui no canal, a palavra de Deus ela tem algo especial. Que algo especial é esse? Ela é autorrenovável, ou seja, todo dia a palavra do Senhor se renova. Todo dia Deus tem algo novo para mim e para você, na minha história, na sua história, enfim, na trajetória de todos nós. Aqui nós estamos diante de um diálogo. O grande Deus, o poderoso Deus está falando com um dos seus profetas, com um dos seus filhos. Esse filho por nome de Jeremias. Aí ele começa a falar com Jeremias, ele começa a dialogar com Jeremias, e ele começa a mostrar ali, dar uma ordem para ele: olha, Jeremias, vá até a casa do oleiro, vai lá e observa aquilo que ele está fazendo, observa o trabalho dele. Ali ele então começa a observar atentamente o trabalho daquele oleiro. Aí ele vai lá ver o oleiro confeccionar o vaso. Aí conta-se nessa mesma história que uma vez um dos seus vasos preciosos se quebrou. Aí por conta dele ter se quebrado, aí lá vai o oleiro de novo, quebra o vaso para poder dar a finalidade de reconstrução ao vaso, refazer o vaso, reconstruir o vaso. Aí o próprio Deus começa a falar com ele: olha, assim sois vós na minha mão, assim como esse oleiro reconstrói o vaso, assim também sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então eu vejo aqui, eu quero aqui abrir um parênteses, já começando assim. Eu vejo aqui um diálogo entre a criatura e o Criador. Vejamos aqui que os dois estavam conversando, estavam dialogando. E na minha visão, na minha concepção, diálogo é um grande sinônimo de comunhão. Isso mesmo, comunhão. Comunhão essa que hoje Deus ele quer ter comigo, ele quer ter com você. Essa história se passou há muito tempo, há muitos anos atrás. Se está na Bíblia, claro, ela é verídica, mas deixa eu aqui falar algo para você. Hoje nós estamos passando aí, na presente data ao qual eu estou gravando esse texto, nós estamos passando por uma situação complicadíssima, uma complicação onde nenhum de nós gostaríamos de estar passando, mas nós estamos. Aí eu olho para o passado, eu olho para um tempo atrás, quando não havia nada dessa pandemia, a situação do homem. O homem que ele tinha tempo para tudo,
tempo para jogar futebol, tempo para exercitar, tempo para ir ao trabalho, para ir à escola, para ir à faculdade. É claro, não estou dizendo que essas tais práticas aqui são pecaminosas, não são. Mas uma coisa que eu tenho observado é que o homem, o ser humano, muitas das vezes ele tem procurado tempo para tudo, mas ele não muitas das vezes separa um tempo de qualidade para ter um momento de intimidade, um momento de comunhão com Deus. Assim como no passado Deus tinha comunhão com seus profetas, Deus tinha comunhão com aquelas pessoas ao qual Ele tinha escolhido na face da terra, assim também hoje Deus quer ter uma comunhão com o ser humano, Deus quer ter uma comunhão com o homem. Aí vem esse tempo difícil, vem essa pandemia e muitos agora estão em casa, muitos agora eles ficam em casa não porque querem ficar, mas porque as circunstâncias o obrigaram a ficar em casa. Mas eu quero dizer a você que hoje, nesse exato momento, muitos estão em casa, mas muitos também estão aproveitando a oportunidade para ter um relacionamento de intimidade com o Pai. Mas uma coisa que eu observo é que muitas das vezes, para a gente buscar Deus, Deus às vezes permite na vida da gente um momento de dificuldade. Porque quando tudo vai bem, quando tudo está ok, a gente tem tempo para tudo, que nem eu estou falando aqui. Mas muitas das vezes nós nos esquecemos de Deus. Nós temos que ter um relacionamento íntimo com o Pai. Vejamos aqui, um diálogo, uma conversa. É tão gostoso a gente conversar com o nosso Pai. É tão gostoso a gente falar com o nosso Pai. Enfim, nunca perca a oportunidade de criar um diálogo com o Pai, de fazer uma amizade com o Pai, porque é isso que o nosso Pai quer. O nosso Pai, Ele quer falar com a gente, mas para que Ele possa falar com a gente também tem que ter o hábito de sempre estar falando com Ele, porque Ele tem grandes coisas para mim, grandes coisas para você. Creia, porque você não nasceu simplesmente por nascer, não. Você está nessa terra porque Deus tem um plano especial para você. Deus tem um projeto especial para você. Mas para que você possa descobrir aquilo que Deus tem para você, você tem que fazer o seguinte: você tem que se aproximar. E uma das formas mais legais que eu vejo de aproximação com Deus é o quê? É o diálogo, é a conversa. Então, se você está passando com algum problema, por alguma dificuldade, procure a Deus, converse com Ele. Mateus 6, capítulo 6 e versículo de número 6, está escrito assim: entram no teu quarto, quando entrares no teu quarto, fala com teu Pai, que Ele mesmo em oculto te escuta. É tão gostoso a gente falar com o nosso Pai, a gente ter intimidade com o nosso Pai, assim como os profetas do passado tiveram. Deus também quer ter uma intimidade com você. A palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e Ele jamais mudará. Eu posso mudar, você pode mudar, Ele não muda não. Amém? Aí, nós vemos aqui Deus falar com ele. E assim como o ser, assim como esse trabalhador, esse oleiro estava com o vaso nas mãos, o vaso se quebrou, aí Deus também estava falando que Ele também tem essa capacidade de pegar um vaso que está quebrado e reconstruir esse vaso, refazer esse vaso. Aí eu comecei a emprestar a minha mente ao Espírito Santo e eu comecei, a pensar um pouquinho. Puxa vida, quantos vasos por aí estão quebrados? Quantos vasos por aí estão rachados? Quantos vasos por aí estão trincados? Trincados por quê? Porque uma vez Satanás tentou fazer de tudo para que eles parassem. Quando eu olho para a palavra vaso, quando eu enxergo a palavra vaso, eu automaticamente estou me referindo aos instrumentos de Deus na face da terra. Aos instrumentos de Deus. Então, como que eu posso pegar esse texto e utilizar a palavra vaso? É claro, o próprio texto já é explicativo. Deus está dizendo que, assim como o vaso é um instrumento especial na mão do oleiro, nós também somos como vaso. Então, quando a palavra do Senhor fala de vaso, Ele automaticamente está nos referindo a nós, seres humanos, homens que, se nós colocarmos a brecha na posição, nós também poderemos ser usados com poder e grande glória, para que o nosso Deus possa ser engrandecido e exaltado. Ok? Bom, e analisando esse texto também, eu fiz aqui algumas anotações e descobri aqui algumas verdades. E verdades essas, anotações essas, que nesse momento eu quero aqui compartilhar, passar com você agora. Olha aqui, a primeira verdade, a primeira anotação que eu fiz. Primeiramente, todo vaso deve passar pelo processo da fornalha de fogo. Eu estava assistindo um documentário, algo sobre esse assunto, e eu percebi que para um vaso ele ser construído, primeiro ele começa mole, ele é puro barro.
argila, mas para que o barro, para que a argila possa ter uma estrutura firme e forte, para que ele possa ficar constantemente com uma substância forte, ele tem que passar pelo processo onde ele vai para dentro de uma fornalha, ele fica dentro de um fogo ali e ele começa a ganhar estrutura, ele começa a ficar firme, forte. Mas como que eu pego essa parte? Como que eu pego esse momento e aplico na minha vida espiritual? Fornalha na vida do cristão, fornalha na vida do vaso, do servo de Deus, eu posso aqui classificar categoricamente como um momento de provação, como um momento de adversidade, como um momento de dificuldade em cada uma de nossas vidas. Mas quando eu olho para esse texto, eu também encontro a resposta para que muitas das vezes a gente tem feito a Deus. Que resposta é? Que pergunta que a gente faz para Deus? Do porquê das provações? Do porquê dos momentos de dificuldade? A fornalha significa provação, sabe? A provação é justamente para isso, para nos dar consistência, para nos dar resistência, para nos dar mais aprimoramento na nossa vida espiritual. A provação serve para nos deixar ainda mais amadurecidos, deixar com que você seja ainda mais firme e forte diante das guerras, diante das batalhas. Então, quando o Senhor Jesus permitir que você passe por uma guerra, que você passe por uma provação, faça como a gente cantava na música do nosso falecido querido irmão Lázaro, né? Vamos passando pela prova, dando glória a Deus. Porque se você está passando por essa dificuldade, eu digo a você que esse é um tempo de você glorificar a Deus, porque é Deus te moldando e te transformando em um vaso ainda mais forte, ainda mais firme, dando você a experiência de que você necessita. Então é para isso que serve a fornalha, é para isso que serve essa analogia aqui. Fornalha é tempo de provação, a provação serve para que você fique forte, para que você ganhe experiência. Experiência para quê? Para amanhã ou depois você poder ajudar o seu próximo, aquele que precisa de ajuda. Como você pode falar de algum assunto para alguém se você não vivenciar esse assunto e se você não ter experiência nesse assunto? Como você, por exemplo, pode ensinar alguém a dirigir um carro, sendo que primeiramente você tem que passar pelo processo de aprendizado, ou seja, você tem que aprender a pilotar esse carro. Mesmo assim, é o intuito da aprovação das nossas vidas, nos dá experiência para ajudar aquele a quem precisa de ajuda, ok? Espero que até aqui você tenha entendido e compreendido. Olha aqui, uma segunda anotação e uma segunda verdade que eu vejo. O oleiro deseja encher os seus vasos de azeite, mesmo em meio às maiores dificuldades da vida. Quando eu olho para isso, o termo encher de azeite é nada mais nada menos do que encher da presença dele. Hoje, viver cheio da presença de Deus, viver constantemente com a presença de Deus é uma questão de sobrevivência, meus amigos. Estamos vivendo aí um tempo complicado, difícil, ardido, ou tempinho chato. Eu sempre tenho falado aqui no canal que tempo chato, hein? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Esse tempo aqui é passageiro. Esse tempo aqui vai passar. Por quê? Porque eu sei que Deus tem obra ainda nessa terra. Logo, logo a trombeta vai tocar, vai soar. Aí o Senhor Jesus vai vir buscar a tua noiva, vai vir buscar a tua igreja. Quem estuda a palavra do Senhor sabe do que eu estou falando. Deus tem coisa para fazer ainda. Deus tem muitos para levantar ainda antes do soar da trombeta. Deus quer levantar você também, mas para que você possa ser levantado, você tem que, melhor dizendo, permanecer firme, forte e fiel aonde Deus está te colocando. Por quê? Porque você não é qualquer um, você é vaso de Deus, você é um vaso de barro, e vaso de barro significa escolhido de Deus. Você veio do barro, o Adão veio do barro, então você é descendente de Adão. Você sendo descendente de Adão, claro, você também veio do barro. É eu que estou dizendo? Não. É a palavra do Senhor que está dizendo que o homem veio do pó, do barro. E do barro para o pó ele também vai voltar, vai retornar. É a palavra do Senhor que está dizendo. Você tem a honra de ser o escolhido de Deus, de ser um vaso de Deus, um vaso de barro nas mãos do grande Deus. Amém? Então, eu acredito que até aqui você tenha entendido aquilo que Deus está falando com você. O Senhor Deus quer te encher da presença dEle. Te encher da presença para você suportar os momentos de dificuldade e de adversidade. Mas como que eu faço para me encher da presença? É quando você leva uma vida de oração, de consagração, de separação, de intimidade com Ele, assim como eu estou falando aqui agora. Deus ele quer encher você da presença dEle.
Deus, Ele quer encher você da alegria dele. Quem sabe você está aí me assistindo, me observando, e você está triste, você é uma pessoa triste, né? Devido às circunstâncias. Mas quando a presença do Senhor, Deus, invade nosso coração, a tristeza vai embora. Não é verdade? Nós entendemos e sabemos que diante da presença de Jesus Cristo, até a tristeza, ela tem que saltar de alegria. Então, é isso, para que você possa entender isso, você pode compreender aquilo que eu estou dizendo agora. Você tem que se encher da presença, para que assim você possa suportar as adversidades da terra. Não é verdade? É eu que estou dizendo? Não, é a palavra que está dizendo que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos passar por dificuldade, por adversidade. Mas olha só o que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Seja cheio da presença. Seja cheio da presença na escola. Seja cheio da presença de Deus, sabe, na faculdade. Seja cheio da presença de Deus no trabalho. Faz e seja a diferença. Vamos ser a diferença. Vamos mostrar a diferença na faculdade, na escola. Não é verdade? Vamos deixar com que a presença de Deus, ela se manifeste em nossas vidas, para que assim outras pessoas também possam ser alcançadas. E toda vez que o Senhor Deus poder te usar, você abrir a boca e o Senhor vai colocar, sabe, as palavras dele na sua boca, nos seus lábios. Creia, amém? Creia, você é muito especial para ele. Olha aqui, mais uma verdade e alguma anotação que eu fiz, uma terceira verdade na verdade. Hoje, a nossa querida nação está precisando de verdadeiros vasos de Deus. Vaso de Deus significa instrumento, ou seja, profetas. Lamentavelmente, sabe aquilo que a gente mais tem visto na nação brasileira? Falsos profetas, falsos vasos, né? Vaso aquele que não sofreu pelo processo, não passou pelo processo da fornalha. Vaso que não é verdadeiro, vaso falsificado. Quantos vasos falsificados existem por aí? Mas eu digo a você, sabe, eu acabei de dizer para você que o Senhor Jesus quer encher você, que Deus quer encher você da presença dele, do azeite dele. Mas eu digo a você, para que Deus quer te encher? É para te usar nessa geração, te usar nesse tempo. Sabe por quê? Porque tem muitos aí que estão no altares e lamentavelmente estão dando um mau exemplo. Mas eu digo a você uma coisa, a palavra do Senhor está dizendo o seguinte para mim e para você: é lícito que venha um escândalo. Mas a palavra do Senhor também continua dizendo: ai daquele pelo qual vier o escândalo. Não é verdade? Estamos vendo aí muito escândalo, muita coisa ruim, muita coisa desnecessária, muita coisa, sabe, que se a gente olhar para o homem, a gente entristece. Muitas das vezes a gente olha para o homem, dá até vontade de parar. Não, mas a gente não deve olhar para o homem, porque o homem é falho, é pecador. Mas a gente deve olhar, sabe para onde? Para o autor e consumador de nossa fé. Temos que olhar para Cristo. Se a gente olhar para o homem, a gente cai mesmo, mas nós temos que olhar para Cristo Jesus. Porque Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso alvo principal. Mas é aquilo que eu estou falando para você. Hoje a nossa nação está precisando de vasos verdadeiros. Seja vaso verdadeiro, sabe, na escola, aonde você colocar a planta dos pés. Coloque-se na posição, coloque-se na brecha. Deixa com que o próprio Deus venha usar você com poder e autoridade, graça, do jeito, da maneira que Ele quiser, do jeito que Ele achar melhor. Você pode abrir o coração, abre o coração para Cristo, abre o coração para Deus. Você não é qualquer um, sabe? Algo que eu digo aqui no canal, eu digo de novo: você não é aquilo que o diabo diz que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é, e ponto final.